Bom dia, Silmar César Miller. Muito bom dia, Otávio Sesc Júnior. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Dia Nacional do Milho, mas antes de falarmos um pouquinho sobre milho, vamos saber como caminham as nossas commodities agrícolas e mercado financeiro nesta quarta-feira. Tavinho, começando pelo mercado financeiro, o mercado reagindo bem aí ao novo pacotão fiscal do governo, que foi aprovado por ampla margem na Câmara dos Deputados, vai para o Senado agora. O mercado recebeu bem essa votação, era um projeto que vinha sendo esperado já há bastante tempo, nós estamos já no fim de maio, demorou bastante para ser votado, agora finalmente a coisa começa a andar. E isso, claro, dá uma maior tranquilidade em termos de contas públicas, apesar de várias emendas feitas no decorrer da tramitação do projeto, mas o mercado está recebendo bem esse novo arcabouço fiscal, dólar caindo 0,3% nesse momento, R$ 4,96. O mercado de ações ainda titubeante aqui também cai um pouco, 0,6%, não está reagindo da mesma forma. Aliás, aqui tem um probleminha novo surgindo na nossa bolsa aqui, que é a queda das ações das empresas de carnes, especialmente por conta desses casos que surgiram aí de gripe aviária. Isso está trazendo alguns efeitos já no mercado de ações, pelo menos, embora não tenha nada a ver com produção de carne de aves, não afetou aves domésticas nem granjas, mas o susto já provocou pelo menos uma fuga, uma primeira fuga, não é grande ainda, de investidores na Bolsa, nas ações das grandes empresas que atuam nessa área. Isso é um dado negativo do dia. Petróleo em alta, o terceiro dia consecutivo já, alta forte, 1,6%, 78 dólares o barril, refletindo a expectativa de que a Arábia Saudita volte a estimular um corte na produção de petróleo. Ela que é a maior produtora global, vem incentivando seus parceiros na OPEP para um corte para tentar segurar o preço, que vinha caindo, e já conseguiu realmente movimentar o mercado para cima. Mercado de commodities agrícolas, soja operando novamente em alta, depois da queda de ontem, subiu na segunda-feira, caiu ontem, hoje dá uma recuperada, 0,5% nesse momento. Milho também com mercado firme, 0,5% de alta na Bolsa de Chicago. O trigo na contramão cai 1,7%. Na Bolsa de Nova York, algodão em queda, 2 pontos percentuais. Açúcar também, açúcar bruto 0,7%. Suco laranja, que subiu bastante ontem, está tendo um desconto hoje de 0,4%. Cacau também 0,1%. Boi gordo aqui, só o café, que faltou mencionar, aprende em alta. Café arábica na Bolsa de Nova York. Boi gordo que subiu bem ontem, tentou recuperar as perdas da semana passada, mas não teve sustentação. Volta a cair no mercado futuro, pelo menos, queda de 0,4% nesse momento, Tavinho. Ok, vamos falar do milho então. Dia Nacional do Milho, uma riqueza brasileira que nos acompanha aí há séculos, né? Desde que os colonizadores chegaram ao Brasil, os índios já utilizavam o milho que deu um salto extraordinário aí nos últimos 40, 50 anos e 20 anos para cá, mais precisamente. Cresceu de produção, o Brasil se tornou um grande exportador. O milho é um dos cereais aí mais utilizados na alimentação humana, não só humana, mas também na produção de rações, etc. e tal. E o Brasil é um produtor de milho profissional, com uma safrinha que começou como safrinha, depois virou segunda safra e agora tem um crescimento, a segunda safra, que já não é safrinha, é safrão, porque são 102 milhões e 400 mil toneladas, de 11%. Que virtude e capacidade essa nossa de produzir, hein, Silmar? O milho é a segunda grande revolução aqui da agricultura moderna brasileira. Primeiro foi a da soja, né? A tropicalização da soja, que só existia no hemisfério norte, e agora a vez do milho. É um fenômeno recente, o crescimento de uma segunda safra. Hoje o Brasil, na verdade, tem 3 safras por ano também. Tem a primeira safra, que era a única antigamente, que é a chamada safra de verão, mais restrita ao sul e parte do sudeste. A segunda safra, que era a safrinha, era pequena, e agora é uma safrona, é a principal, na verdade. E tem ainda uma terceira no Nordeste, uns polos novos que estão surgindo por lá, especialmente no Sergipe
e estados vizinhos, que é um polo novo que tem uma terceira safra colhida mais no final do ano. Então, o Brasil, na verdade, colhe 3 safras de trigo por ano. É um fenômeno novo da agricultura brasileira. O milho era caracterizado por baixa produtividade, antigamente, era coisa de pequenos produtores, produtividade baixa, coisa de fundo de quintal quase. E isso passou por uma revolução recente aqui, nos últimos 10 ou 15 anos, com esse surgimento de investimentos fortes, especialmente no Centro-Oeste, e com o surgimento do plantio tardio, ou seja, a chamada segunda safra, que hoje predomina. E hoje é um sucesso, um crescimento espetacular em termos de produtividade, investimentos muito fortes também em expansão de área, e está aí o Brasil hoje despontando, superando os Estados Unidos. Isso é a grande novidade recente, do ano passado para cá, superando os Estados Unidos em exportações globais, mais de 50 milhões de toneladas. Sempre lembrando que os americanos continuam sendo os maiores produtores mundiais de milho, são lá 400 e tantas milhões de toneladas, muito mais que o Brasil, mas o consumo interno deles é muito grande, então a exportação agora vem começando a perder para o Brasil. Então o Brasil, além de maior exportador de soja, agora também maior exportador de milho. Então tem tudo para comemorar também. Só com um senão, né? Infelizmente, nesse ano, a produção cresceu muito e o preço caiu. O preço está muito ruim para o produtor, não está remunerando condignamente. Tem casos aqui de preço abaixo do custo da produção, mais ao norte do país, região do Sorriso para cima, por exemplo, lá no Mato Grosso, o preço não está pagando a conta. Até pelo fato de que a produção cresceu muito e, em termos globais, também vamos ter crescimento grande nos Estados Unidos, que o ano passado teve uma produção pequena, esse ano está recuperando. Nós vamos ter uma conjunção aqui de duas safras gigantes agora no segundo semestre. O Brasil começando a colher agora em junho e os Estados Unidos começando a colher aí em agosto. Muito milho que vai chegar ao mercado e o mercado costuma antecipar essas tendências e o preço cai antes da própria produção chegar ao mercado. E é o que está acontecendo nesse momento, Davi, infelizmente. Pois é, e você citou bem aí, o milho já é uma coisa muito tradicional nos Estados Unidos há séculos, né? O Corn Belt lá já existe há muito tempo, o corredor do milho, e as culturas que mais profissionalizaram e deram receita para os Estados Unidos, primeiro foi tabaco, depois o algodão e junto o milho, né? Tanto que lá por 1880, 85, 1800, estou falando de século retrasado, ainda nem do passado, os irmãos Kellogg's já brigavam pela detenção da patente dos sucrilhos, que hoje é uma alimentação muito comum e faz parte do café da manhã. Naquele tempo, eu estava vendo a história outro dia, o café da manhã não era como o nosso hoje, onde a gente come pão, cereais, frutas, leite, suco, etc. e tal. Ele basicamente era composto de restos de comida do dia anterior, que as pessoas aproveitavam e às vezes já faziam até uma marmita para ir trabalhar. E esses dois irmãos, os Kellogg's, um era um médico muito conceituado, que tinha uma clínica alternativa e receitava já cereais e uma série de exercícios para melhorar a qualidade de vida das pessoas, tanto que pessoas importantes e famosas do mundo passaram pela clínica dele. E um irmão que ele tinha, que era um vendedor de vassouras. E ele, para ajudar o irmão, mas ele era muito chato, esse médico, levou o irmão, um vendedor de vassouras, para ajudá-lo. E o irmão ficou encarregado do serviço pesado e depois de fabricar esses produtos aí à base de cereais. E um dia, sem querer, ele esqueceu de tirar a fornada e deixou sempre tem essas coisas do sem querer. E deixou no sereno, e aquilo fermentou de uma forma diferente, cresceu, empururucou e ficou os sucrilhos. E aí esse irmão queria comercializar, e o médico não, tanto que ele saiu da clínica e foi comercializar. Virou uma briga judicial depois. O médico acabou perdendo a patente que ficou com o irmão. A justiça reconheceu que a patente do sucrilho era dele. Uma história interessante que está ligada ao milho. E como você disse, nos Estados Unidos, uma cultura tradicional, que no Brasil o milho era fundo de quintal. Eu me lembro que lá no interior, a baixa produtividade fazia com que pequenas áreas produzissem milho apenas para abastecer o galinheiro, né, a criação de galinhas. Não era esse volume que a gente tem hoje. E, como você disse, não são mais 2 safras. Tem alguns polos do Nordeste aí surgindo com uma 3ª safra de milho. Impressionante, não? Essa revolução. E a história do milho lá nos Estados Unidos, que sempre foi um alimento muito tradicional. Continua sendo lá, é sempre a cultura principal, né? No meio oeste americano, você vê muito mais milho do que soja. A soja é uma espécie de segunda cultura. Você passa pelos estados do meio oeste, já fiz isso uma vez, você só vê milho, né? É impressionante lá, aqueles pés altíssimos de milho lá, que foi a grande cultura da agricultura americana. E continua sendo, né?
E o Brasil agora se destacando aqui como o maior exportador e se encaminhando para ser o terceiro maior, já é o terceiro maior produtor. A China produz mais ainda que o Brasil, embora consuma tudo internamente, ainda tenha que importar. E um dado curioso também é que o milho, na verdade, surgiu no México, né? E grande consumidor de milho até hoje. O México hoje é um grande importador, inclusive, do milho brasileiro. Passou de é um grande produtor também, mas tem que importar para abastecer o seu amplo consumo interno. O milho é um produto tradicional da cultura mexicana, está em tudo. Aqueles tacos lá que os mexicanos adoram lá, tudo isso é a base de milho, né? Então, o grande consumidor de milho, realmente, são os mexicanos, que são os iniciantes aqui nessa cultura, lá do tempo dos astecas e dos maias. O negócio dos Estados Unidos é tão tradicional e tão antigo que até o uísque deles, o uísque nativo, é o bourbon lá, que é o uísque de milho, né? O famoso uísque de milho, que estava lá envolvido, inclusive, na época da lei seca com as fábricas clandestinas. Histórias interessantes essas. E o milho, nessa revolução do milho brasileiro, vamos contar a história aqui, né? Porque muita gente está assistindo e história é sempre importante. Muito dessa revolução do milho brasileiro se deve às nossas instituições de pesquisas, né? Embrapa, IAC, Instituto Agronômico, IPAGRE, etc. e tal, que mudaram. Antigamente, lembra, os pés de milho eram altos, 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 tinham baixa produtividade e canelinha fina, né? Aí o milho dava uma ventania, tombava tudo. Com a pesquisa foram selecionando espécies mais fortes, mais baixas, mais robustas, que produzem mais espigas e têm a canelinha grossa. Pode inventar que não dobra. Tudo isso obra da nossa Embrapa, né? É. Revolução cultura brasileira, né? Embrapa Milho e Sorgo, que é um dos segmentos da nossa Embrapa. Queria comentar com você um negócio interessante que eu fui procurar agora no UOL e não achei, mas eu vi logo cedo em casa. Se eu não me engano, foi feito pelo Sakamoto, no UOL e na Folha. O Brasil está em 11º lugar na utilização de mão de obra escrava no trabalho, escravidão no trabalho. É um dado aí que foi levantado por uma instituição internacional. O Brasil tem 1.070.000 pessoas trabalhando em regime de escravidão, segundo essa organização. Fui procurar agora, não achei. Mas me chamou a atenção uma coisa. O Brasil é o 11º. Nos 10 primeiros, você tem muita previsibilidade. A Índia tem 5 milhões, a China tem não sei quantos milhões, Bangladesh, Filipinas, todos esses países aí que subutilizam mão de obra. Mas aí aparece em 10º lugar os Estados Unidos, com 1.100.000 trabalhadores em regime de escravidão. Não é interessante? Em 11º vem o Brasil. Eu achei interessante. Eu não li tudo, mas engraçado. Os outros dados são previsíveis. Agora, nos Estados Unidos... Não conhecia essa estatística, me surpreendendo aqui. Né? Eu também. Eu vou até procurar me aprofundar um pouco mais, porque não deu tempo. Eu vi a manchete, comecei a ler, e no 3º parágrafo, eu acho que estavam esses dados aí que apareciam. Aí não tive mais tempo, mas é surpreendente isso, não? E, de certa forma, né, tem muito trabalhador mexicano, por exemplo, que se submete a isso por conta de entrar ilegalmente no próprio país. É verdade. Então, isso está acontecendo lá por conta de necessidade. Né? O próprio mexicano se submete a isso, nos casos, voluntariamente. Né? Não só mexicano, né, senhor? Muitos na América imigrantes. Central. Muitos imigrantes. Pode ser que esteja ligado a esse dado. Interessante essa análise. Mas chamou a atenção. Na Califórnia, principalmente na Califórnia. Mas alguns deram certo. Outro dia eu estava vendo uma história de uma imigrante ilegal, cuja família entrou ilegalmente nos Estados Unidos e depois acabou se legalizando, mas entrou de forma ilegal. Mexicanos. E são grandes produtores de vinho lá, do vinho do Mundo Novo, na Califórnia. É uma marca aí muito conceituada. Quer dizer, com o trabalho e com o tempo, as pessoas vão regularizando a vida, né? E, às vezes, precisam dar umas guinadas meio pela contramão. Ok, Silmar, quarta-feira sem chuva. Daqui a pouquinho a gente vai saber na previsão. O tempo segue seco com sol. Está um pouquinho mais quente durante o dia, um pouquinho menos frio à noite. E você volta amanhã. O que você acha que vai acontecer? Não vou falar de futebol com você, não, porque o Grêmio está bem. Eu vou falar com a Luísa daqui a pouquinho, porque ela é corintiana. E o Corinthians tem um abacaxi hoje à noite, meu amigo. Vai pegar o Argentinos Júnior lá na Argentina pela Libertadores. Ai. Daqui a pouco eu falo com a Luísa. Tchau, Silmar. Até amanhã.
Tá, Tavinho, boa tarde, até amanhã. Amanhã.